Ibrahim Traoré, no Burkina Faso, foi atacado. Uma unidade militar no Burkina Faso foi atacada e mais de 50 soldados ficaram mortos. Em Angola é preocupante porque apenas 25% da indústria angolana é suportada pelo setor não petrolífero. Isto é muito preocupante e vais perceber essa matéria se ficares aqui até ao final do vídeo. Também falaremos aqui sobre o Reino Unido e a França, que se juntaram para, em setembro, reconhecerem o Estado da Palestina, se, até lá, Israel não aceitar negociar um acordo de paz com a Palestina. Também falaremos aqui sobre o Alassane Ouattara, no Côte d'Ivoire, ou Costa de Marfim, que decidiu concorrer ao quarto mandato. Um homem que tem mais de 80 anos e vai concorrer agora ao quarto mandato. E é possível sim em África, porque, deves imaginar, houve alteração na Constituição. E o seu partido, e também diz a população, lhe está a apoiar. Como dizem sempre, né? A população, mas muitas vezes já chegaremos lá. Portanto, fica aqui, meu irmão, para falarmos de Angola, para falarmos de Côte d'Ivoire, para falarmos de Burkina Faso, para falarmos de Palestina, Gaza e não só. Quero antes te pedir fazer um like neste vídeo, antes que te esqueças. Faça like, partilha, se faz favor, porque o seu like é a minha motivação. Se gostavas que eu voltasse para cá amanhã para gravar mais vídeos, faça like, meu chefe. Muito obrigado e coloca aqui a sua empresa para ser vista por mais de 1000 pessoas todos os dias e por mais de 1 milhão de pessoas todos os meses. O seu negócio, deves imaginar, deve ser mostrado. Quem não mostra o seu negócio, não vende. Para me contactar, está aqui o meu site, está aqui o meu Instagram, manda mensagem que eu terei muito gosto em poder anunciar aqui o seu negócio, a sua empresa. Ponto. No Burkina Faso, o grupo jihadista denominado GNIM, ou melhor, os chamados Jamaat Nasrallah Muslim, atacaram no norte do Burkina Faso uma unidade militar e acabaram por matar mais de 50 soldados e 100 ficaram feridos. Segundo informações, este grupo já atua no Burkina Faso, no Níger, no Mali, há alguns anos e vem criando cada vez mais instabilidades. E o Burkina Faso, na pessoa de Ibrahim Traoré, mais uma vez encontra uma dificuldade em somar economia com estabilidade. É dos poucos países africanos que está em guerra e está também em simultâneo a trabalhar para a economia. É quase que impossível um país em guerra funcionar, trabalhar, apostar na economia, quando há países em paz que não conseguem trabalhar para o setor econômico. Mas o Burkina Faso está a mostrar que está a fazer a indústria, está ao mesmo tempo lutar contra grupos jihadistas. Grupos estes que, segundo informações, são apoiados pela Al-Qaeda. Qual é a intenção? A informação não é simples, é milenar. Esses grupos precisam de manter a região do Sahel, toda ela, o Níger, Burkina Faso, o Mali, aquela área do Sahel que é muito rica em recursos minerais, precisam manter aquela área instável para que possam continuar a tirar dali o ouro que muito habita naquela região. Há que dizer que regiões desérticas são muito ricas e o Burkina Faso, Mali e o Níger já provaram que têm jazigos maciços de ouro e não só. E também, claro, são fontes para a produção, para a indústria atômica. Okay? São fontes para a indústria atômica. Não vou dizer aqui entre linhas para não criar claramente aqui um boicote ao YouTube. O Burkina Faso já está a fornecer material para a indústria atômica para a Rússia e também tem projeto para a construção de uma central atômica naquele país para fornecimento de energia e não só. E estes grupos que dizem estar também a cada vez mais ameaçar a região do Sahel para estabelecerem ali um califato ou para estabelecerem ali um governo completamente muçulmano e islâmico acima de tudo, mas esta aqui é a teoria ao de cima, mas o de fundo é eles não querem governar Burkina Faso, nem Mali, nem o Níger, não querem governar esses países, governar dá trabalho. Governar significa comprometer-se com o povo. Eles não querem isso. Eles querem continuar a criar instabilidade para que na guerra continuem a tirar com facilidade tudo que tiram. E acusações de que os Emirados Árabes Unidos são um dos grandes apoiantes desses grupos, que já existem ali há muito tempo, desde que o senhor lá no norte da África, Muammar Gaddafi, foi morto. Desde que a Líbia tornou-se uma terra de ninguém, de sem ninguém, claramente tornou-se uma fonte para o surgimento de patrocínios
e esconderijo de vários grupos da Al-Qaeda, infelizmente. Levou-se um dos grandes cérebros da África, um pacificador, um homem comprometido com a África, e fizeram do seu país um ninho para o nascimento e conservação de grupos jihadistas. Ponto. Em relação a Angola, vale aqui dizer que a informação que temos aqui da expansão sobre um relatório do Instituto Nacional de Estatística, que é muito interessante, que eu recomendo a leitura, e dá conta de que sem o óleo e gás e outros 11 setores, os outros 11 setores representam apenas 25% da atividade industrial. Ou seja, em Angola, 25% sem o petróleo, 25% da atividade industrial é correspondida pelo setor não petrolífero. Isso é muito preocupante. Porque quer dizer, a nossa indústria existe o petróleo, depois tem a indústria têxtil, tem a alimentação, tem a construção e temos a indústria têxtil e bebidas. Nós temos uma indústria que produz alimento, que inclui a agricultura e transformação também, que produz transportes, a construção, que fazem estrada, prédio não só, esse também é cimento, temos tintas, temos uma indústria de bebidas, Cuca, Eca, Coca-Cola, não só. Temos uma indústria têxtil, que produz equipamento, fardamentos e não só. E o outro setor compreende o setor petrolífero. Olha quão nós estamos longe da industrialização e da diversificação. Se apenas 25% corresponde ao setor industrial não petrolífero, quer dizer que Angola tem um buraco enorme em relação à indústria. Quer dizer que no nosso país falta indústria automóvel, tecnologia, a de aviação, indústria bélica, indústria química, indústria naval, da aviação. Quer dizer, falta um conjunto de indústrias. Para completarmos o 100%, temos que ter todas as indústrias que têm as grandes economias. Que indústrias têm os americanos? Que indústrias têm os japoneses? Que indústrias têm os portugueses? Que indústrias têm os chineses? Que indústrias têm os sul-africanos? Que indústrias tem o Brasil? Nós temos de ter o maior número de indústrias possíveis. Uma indústria de semicondutores, uma indústria de aviação, uma indústria de submarinos ou então de transportes navais. Aliás, no nosso país, por acaso, se fazem aquelas plantações de sondas, né? Mas não se faz navios. Isso é muito estranho. Portanto, estamos a olhar para um país com um vazio enorme a nível industrial. E não tem como nós criarmos emprego e combatermos esses índices elevadíssimos de inflação. E, consequentemente, conseguirmos que as famílias não chorem quando o Estado remove os subsídios combustíveis. As famílias só estão a chorar agora que o Estado removeu os combustíveis porque não têm trabalho. Se nós tivéssemos o maior número de indústria possível, claramente as pessoas tinham trabalho, lamentariam, claro, o preço mais caro dos combustíveis, mas andariam de autocarro. Encostavam os carros, andavam de bicicleta, andavam de moto, andavam de autocarros, de comboio e de metro. A indústria dos transportes. Dá para perceber a questão. Até alguns andariam de helicóptero ou de aviões, viagens Luanda, Benguela, Wambo, Sirié, tudo em altas velocidades não só. Aliás, um metro de alta velocidade, Luanda, Wambo, Benguela, Wambo, nós também teríamos. Já teríamos, é possível, já teríamos. Sim, 50 anos era possível. Guerra civil, não houvesse guerra civil, okay? Desde a colonização até hoje, guerra civil também é por fato do nosso entendimento. Nós não conversamos. Assim como também agora houve manifestações, morreram 22 pessoas, militares estão detidos, porque não houve conversa. Se houvesse conversa, não haveria essas manifestações, assim como também em 92, em 79, não houve conversa e houve guerra. Toda vez que faltar o diálogo em busca da solução, vai ter guerra. Essas manifestações, não é, geraram muita comoção entre os angolanos. Primeira comoção porque eu ouvi alguém morrer, porque eu ouvi uma senhora ser morta. Comoção. Quando chegar a minha vez, já não é comoção. É dor e revolta. Quando chegar a vez do outro, é dor e revolta. Depois todos... Depois surge alguém que decide patrocinar os oprimidos. Portanto, quando os oprimidos são patrocinados, mas o opressor, claramente a coisa explode.
Precisamos urgentemente começar a olhar para cada setor industrial do país. E cada ministério é responsável claramente por cada setor. Porque nós temos o Ministério do Ambiente, das Tecnologias, Industrial. Nós temos todos os ministérios. E era importante que cada ministério tivesse um dossiê a preparar o terreno, especialistas, depois claramente a verba e a construção, formação para esse setor ali. Porque nós não podemos continuar a esperar que eles façam todos, os americanos e europeus, nós só compramos telemóveis, carros, aviões. Quer dizer, não podemos. Não podemos. Claro que podemos. Só que não queremos por enquanto. Depois, claramente, falaremos aqui também sobre a questão de Reino Unido e a França, que decidiram apoiar a legalização, o reconhecimento da Palestina. Segundo a França e o Reino Unido, precisamos urgentemente resolver o problema de Gaza, e a única forma de resolver esse problema de Gaza é reconhecendo a Palestina. Hamas não vai governar a Palestina, diz os ingleses e o Reino Unido. Temos que criar aqui um governo civil, desarmar o Hamas, liberar os cativos, liberar os presos palestinianos em Israel, okay? Deixar Gaza para a Palestina, declarar um Estado independente e assim claramente contribuirmos para a reconstrução de Gaza. Isso se até setembro Israel não aceitar negociar acordo de paz. É a mesma altura em que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está a preparar um plano para anexar Gaza. O presidente americano tem demonstrado apoio ao presidente Netanyahu, apesar de também na última semana criticar a suspensão da entrada de ajuda humanitária a Gaza. Israel estava a realizar uma guerra de fome, impedindo que entrasse ajuda humanitária em Gaza, permitindo semana passada que os chineses, os americanos e os europeus pudessem ajudar por via aérea, e também há 2 dias vimos caminhões a entrarem em Gaza. Entre a vontade americana e a vontade europeia, quem vai prevalecer? Estamos agora aqui num ponto de equilíbrio onde há uma força muito forte americana a apoiar Israel, outra força muito forte europeia a apoiar a Palestina. Estamos aqui num ponto de equilíbrio. A Inglaterra e a América fazem parte do Conselho de Segurança. Mesmo um deles pode votar contra e claramente a coisa não avançar. Para que dizer que, em termos de interesses, para a Europa interessa bastante que haja paz naquela região e também interessa bastante apoiar a Palestina, porque na Inglaterra e em França, cada vez mais a comunidade muçulmana é maior. O conflito do Médio Oriente atrapalha bastante o fornecimento de gás e de petróleo para a Europa. É importante para a Europa aquela região estar em paz. E depois, para mim, claramente, aqui a Europa precisa dar um apoio diplomático, mostrar claramente o seu poder a nível da política mundial, porque não precisa e não pode continuar a ficar do lado do mais forte. Volto-me a dizer que, e claro, até lá esperemos o que vai acontecer, porque estamos aqui a olhar para uma luta dos grandes, América e Europa, entre Palestina e Israel. Mas, o que todos nós sabemos e queremos é que Palestina livre, paz em Israel. Isso é verdade. Eu pelo menos acredito. Palestina livre, paz em Israel. Israel nunca terá paz enquanto a Palestina for engolida por Israel. Mesmo que se anexe Gaza, mesmo que se elimine todo o Hamas, Israel nunca viverá em paz enquanto não dar a paz, não dar a liberdade à Palestina. Porque o furúnculo você tira, ele passa e volta a crescer. Até que você resolva acabar com a raiz. Só que a raiz desse problema é a ira que há nesse povo de Palestina em função de tudo que está a acontecer. Okay? E essa ira só termina com a liberdade. Eu reconheço que você é livre, é tua terra, peço desculpa, vamos viver juntos. Eu não aceito, dói, mas tenho que aceitar para que vivamos em conjunto, vivamos em paz. Esse tema ainda vai dar muito o que falar, porque em setembro haverá reunião nas Nações Unidas e claramente lá saberemos de facto a Palestina voltará a ser ou não um governo independente. Em relação ao que está a acontecer na Costa do Marfim, o Hassan Ouattara, o presidente atual da Costa do Marfim, o Côte d'Ivoire, se preferires, vai às eleições agora em agosto. O senhor que está com 83 anos e que já governou o país durante 3 mandatos, vai agora ao seu 4º mandato.
tem apoio do seu partido, também dizem ter apoio da população, portanto, não se confirma até o momento. E o senhor Ouattara tem a Costa de Marfim em índice de desenvolvimento humano muito baixo, é um país pobre, é um país miserável. Eu não sei por que razão a população quereria uma pessoa que deixou o país em situação que está continuar a governar o país. Fez-se a alteração da Constituição, era possível, para poder continuar a governar o país no quarto mandato. Anulou-se os mandatos anteriores para que pudesse governar. E é engraçado que nós não vemos na Europa e na América e na Ásia alterações constitucionais que levam, na Ásia nem tanto, mas na América e na Europa, que deviam ser os exemplos da democracia e também lá das origens, ok? Nós não vemos na Europa e na América a alteração da Constituição para que o presidente fique mais tempo. Lembro de um discurso do presidente Barack Obama quando dizia: se eu quisesse governar esse país mais um ano, eu conseguiria. Só que não posso, porque existe uma Constituição que eu tenho que respeitar. Porque eleitores têm. Se a lei me permitisse, eu iria para o terceiro mandato. Só que a lei não me permite. Só que estamos a olhar para a África, onde a lei não permite, mas porque os homens estão acima da lei, os homens alteram a lei em seu proveito. Por isso que nós não temos indústria aeronáutica, tecnológica, de telemóveis, de semicondutores, alimentos. Nós não temos. Porque a preocupação não é com a construção do país, é com o poder. E quem está preocupado com o poder não trabalha no poder das populações. Os cidadãos são poderosos quando vão em um outro país, porque os seus países são ricos. Um americano, quando vai para a África, é respeitado. Não é porque ele tem não. O seu país é grande, é poderoso. Um europeu, quando vai para a Europa, para a África, é respeitado. Porque o seu país é grande. É por ali. Os africanos jamais serão respeitados, desde o líder até o mais pequeno, jamais serão respeitados enquanto não respeitarem os seus próprios países, não respeitarem as suas próprias leis. E a Costa de Marfim não vai mudar com o quarto mandato, muito pelo contrário, vai piorar, porque o senhor tem 83 anos, governou o país por 3 mandatos, 15 anos, e mesmo assim o senhor quer voltar a governar o país por mais 20 anos. Em África temos muitos líderes. Eu gravei por causa um vídeo sobre líderes africanos com mais tempo no poder e que se puderes ver até por causa da veja no canal Cortes de Joaquim Kanumba, e lá está o vídeo com líderes africanos com mais tempo no poder e como é que estão as suas economias. Faz um like neste vídeo para não mais alongar, se inscreva, estamos juntos. Até o próximo vídeo, que Deus abençoe como sempre. Amém.